Deuteronômio, capítulo 23 agora. E sempre me vem à memória com tanta clareza por que a pregação expositiva ela é uma declaração inequívoca de que toda a Escritura, de fato, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. Normalmente, esse é um texto que nós, se estivéssemos lendo, pularíamos ou poderíamos imaginar que não tem nenhuma utilidade para a vida da igreja, mas acompanhem comigo, por favor, a partir do verso 9 até o verso 14, diz assim: Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e, posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te cobrirás o que defecaste. Só para deixar claro aqui, essa palavra porrete, ela, a tradução muito, é como se fosse uma pá. A ideia é, literalmente, se ele fosse com uma pá. Até a imagem é bem mais clara. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Para que ele não veja coisa indecente e se aparte de ti. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e pela bênção de podermos abrir as tuas santas escrituras e nela encontrarmos a palavra revelada que nos orienta no modo como devemos viver. Pedimos ao Senhor tua sabedoria, pedimos a unção do teu Espírito Santo. Sem o teu Espírito, a tua palavra não terá acesso ao nosso coração. Sem o teu Espírito, as mentes poderão até ser alimentadas, mas não o coração. Então, Senhor, nós não queremos alimentar as mentes simplesmente dos nossos irmãos. Nós queremos falar o coração deles. Mas não posso fazê-lo, Senhor. Eu dependo de Ti. Então, Senhor, fala conosco. Usa da Tua graça e do Teu poder nessa manhã. Fala ao nosso coração. Pelo Teu nome nós oramos. No poder que há em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós temos visto, irmãos, que na revelação de Deuteronômio, e já em muitos lugares do Antigo Testamento, há uma preocupação muito clara quando se aproxima a entrada de Israel na Terra Prometida, e eles vão enfrentar inimigos e vão ter guerra, eles vão passar por guerras ali dentro, e os conflitos vão ser acirrados ali dentro. Então, o Senhor estipula regras para eles guerrearem. E é muito importante isso. O Senhor não lhes deixa a mercê da sua própria vontade, ou mesmo do seu próprio poder, ou dos intentos do seu próprio coração. O Senhor regula todas as coisas. O Senhor antecipadamente diz o modo como eles devem viver. É próprio da guerra a quebra de regras. E nós sabemos, quando nós falamos isso, nós falamos, veja, nós vivemos numa época de exceção. Então, algumas coisas que no período de regra, no período normal não se faz, numa época de exceção, você vai fazer. É permitido determinadas coisas, e se sabe disso. E a guerra é isso, a guerra é um período de exceção, muitas vezes. Mas o Senhor, Ele não permite que o seu povo e que Israel vá para a guerra simplesmente com a ideia de exceção, em que eles vão ali fazer o que querem. Porque quando eles estão ali matando os seus inimigos, e isso está na veia, está dentro do seu coração, simplesmente as motivações do seu coração podem ser erradas.
Eles não estão fazendo aquilo que é para a glória de Deus, eles podem simplesmente, como animais, fazerem aquilo. Como é comum a guerra. Um testemunho de um senhor que participou da Segunda Guerra Mundial, em um dos artigos que eu li, me chamou bem a atenção. Ele dizia, uma das coisas que nós amávamos naquela época era a liberdade. Como liberdade? Aí a pessoa perguntou a ele, que liberdade? Ele disse, a liberdade. Nós não mais éramos obrigados a seguir as regras dos nossos pais. Nós não precisávamos mais seguir as regras da sociedade. Nós éramos livres. Nós éramos livres. A guerra, aparentemente, de modo até contraditório, ela dá uma sensação de liberdade, porque você pode quebrar as regras. Mas não é assim com o Senhor, nem com aqueles que Ele arregimenta para a guerra, nem aqueles que Ele chama para a batalha. O Senhor estipula as regras, o Senhor diz como eles devem proceder. E é interessante notar, veja, nós já saímos de textos que o Senhor está lidando até mesmo com os escravos que Ele vai pegar, que eles vão trazer. Então, por exemplo, lembrem disso, quando um determinado momento eles chegam numa cidade, vão tomar a cidade, e lá os homens são mortos, as viúvas são preservadas, e eles não podem abusar delas, eles levam para casa essas mulheres. Passado 30 dias, se eles desejarem casar com ela, eles vão tomá-la por esposa, mas eles não poderão fazer como a regra comum da guerra, eles não vão poder abusar delas. Aí ele diz, se você não quiser casar com ela, você deixe essa mulher ir livre. O Senhor lida com as nossas emoções. E assim a nossa vida, irmãos. Quando nós estamos em batalha e nós começamos a perder, parece que nós queremos afrouxar as regras que foram postas, e nós queremos viver segundo o nosso próprio padrão, e nós começamos a justificar, criar regras, criar exceções. É comum, eu já encontrei amigos de ministério que tentavam justificar a prática de pecado deles, dizendo, ora, Davi fez o mesmo. Então eu dizia a esse amigo, o irmão está me dizendo que esse texto foi revelado a nós para nos ensinar que você pode viver nessa prática de pecado, é isso? Você está dizendo que Deus está dizendo a você que isso foi descrito a você para você fazer o que você quer? A regra é clara. E ela não muda na guerra. O Senhor ajusta todas as coisas na batalha. E a razão é simples, irmãos. O verso 14 nos dá o sentimento claro e o tom do texto, apesar da linguagem utilizada aqui. O verso 14 diz, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. A razão é exatamente essa. O Senhor está no nosso meio. Não existe a possibilidade de nós estarmos em um lugar onde o Senhor não esteja. Não existe a possibilidade de nós vivermos em um lugar onde o Senhor não esteja, a presença dele não seja real. E se a presença de Deus, e isso é um ponto fundamental, veja, o Senhor está em todo lugar, a ideia da onipresença é isso. Não é simplesmente para tratar de um ponto doutrinário do ser de Deus, é para deixar claro onde o Senhor está, as regras são claras. Onde o Senhor está, não se pode mudar as regras. Seja onde for, em situação que for, não se muda as regras. Onde Ele estiver,
onde Ele estiver, e Ele está em todo lugar. O Senhor está no nosso meio. Você sabe por que uma das formas claras do pecado é isso? A primeira, ele nega alguns atributos divinos. E um deles, claramente, é a própria presença de Deus, mas ainda mais a sua própria existência em última instância. Como nós somos crentes, nós não de cara não declaramos o nosso ateísmo, mas ele está ali latente no nosso coração. E uma forma latente de ateísmo é o nosso pecado oculto. Que a gente vive até em paz, porque ninguém sabe. E você está em paz porque ninguém sabe. Por que você está em paz? Porque em última instância, o pecado está dizendo para você, Deus não existe. Deus não é real. Você sabe por que o pecado ele é mortal? Porque ele é terrível, porque ele é inimigo de Deus. Ele quer destruir Deus. Não é diferente na guerra. A primeira coisa que ele vai dizer, eu estou no meio do acampamento. Eu não posso ver coisas indecentes em vocês. Eu estou no acampamento. Eu estou em casa. Eu estou no seu quarto. Eu estou na sua casa. Eu estou no seu gabinete. Eu estou no seu escritório. Eu não posso ver nada indecente em ti. Eu estou aí. Mesmo na guerra, o Senhor passa a nos ensinar. E nós vamos então, e aqui eu vou me utilizar, irmãos, da divisão que Matthew Henry faz na exposição desse texto. E ele divide da seguinte forma, e é exatamente dele que eu vou extrair essa divisão. Ele fala que Deus está presente e algumas questões precisam ser tratadas, e aí ele vai dizer 3 coisas básicas. Primeiro, poluição moral não pode existir. Segundo, poluição cerimonial. E terceiro, poluição natural. O Senhor vai tratar com 3 coisas básicas, diz Matthew Henry. E é importante nós termos aqui, irmãos, a consciência disso. O Senhor vai lidar com 3 tipos de maneira de nós nos poluirmos e nos contaminarmos nesse mundo. A primeira, diz ele, é exatamente a poluição moral. E veja o verso 9. Eu queria que você voltasse comigo no verso 9. Ele diz assim, quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Te guardarás de toda coisa má. Os próprios soldados aqui, irmãos, devem ter cuidado contra o pecado. Porque o pecado, e veja só, irmãos, o pecado, ele tem afiado na ponta da espada dele afrouxamento de valores. O pecado tem afiado na sua essência o afrouxamento de valores, de princípios, de culpa, de fazer o homem ir adiante. Eles estão indo para a guerra, irmãos. Esses soldados, eles estão contaminados pelo pecado. O pecado impede o homem de ir para a guerra. O pecado impede o marido de exortar a esposa. O pecado impede o pastor de exortar suas ovelhas. O pecado impede um presbítero de exortar o seu rebanho. Ele impede de ir adiante. Vocês vão para a guerra, não se veja nada mal em vocês. Não permita isso.
E a culpa é isso, a culpa, ela nos torna improdutivos. Nós nos tornamos incapazes de cooperar, incapazes de servir. Você se sente para baixo, não simplesmente usando a linguagem da psicologia. Você se sente incapaz de agir. Você diz, eu não tenho condições de moral. Eu não tenho força para isso. Eu não posso puxar a espada e sair para a guerra. Preste atenção nisso, irmãos. O Senhor, a primeira coisa que Ele diz ao soldado: quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Você vai para a guerra. Você precisa se guardar disso. É importante porque quando nós pensamos em pessoas, indivíduos, não apenas em homens naturalmente que vão para a guerra, são pessoas que naturalmente vão ser tiradas do exército para a batalha. O teólogo disse, tempo de guerra é tempo de reforma. Não é tempo de afrouxamento de leis. Tempo de guerra é tempo de reforma. Ou como você acha que Deus estará no nosso meio, se nós viveremos como animais no meio de uma guerra? O que você espera que Deus fará por nós? Ou você acha que é a tua força que vai te dar a vitória? Todo homem, irmãos, todo homem que... É importante lembrar que o Senhor, quando chama Gideão para a batalha e o exército vai ser convocado, só sobra 300. Muitos não podiam ir para a guerra. Muitos não podiam ir para a guerra. Quando o Senhor nos chama para a batalha, a primeira coisa que Ele diz é: não te contamina com o pecado. Purifica a tua vida. Abandona o teu pecado. Livra a tua consciência dessa culpa pelo Evangelho. Somente pelo Evangelho. E o Senhor ouvirá, irmãos, as nossas orações. E o Senhor ouvirá as nossas orações. O livro de 1 Samuel, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, capítulo 7, por favor, verso 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, por favor. Verso 6, diz assim a Escritura Sagrada. Desculpa, verso 3, diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Quem vence essa batalha é Deus. Você precisa fazer como Ele ordena. Não apenas a poluição moral, mas também a poluição cerimonial, irmãos. É interessante notarmos, porque no verso seguinte do texto de Deuteronômio, por favor, voltemos ao texto mais uma vez,
verso 10 em diante, diz assim, 23, 10 em diante, fala assim o texto sagrado. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele, porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Entrará para o meio do acampamento. Essa estrutura aqui que é posta nessa seção, veja, a tradução poluição noturna é uma tradução livre da ARA, porque não tem essa expressão, poluição noturna. É uma interpretação, talvez seja isso mesmo que o texto esteja dizendo. Ele apenas traduz mais abertamente. O que está lá em Levítico 15, verso 16, é uma citação, provavelmente, desse texto. Não é? É alguma coisa que acontece involuntariamente, mas, ao mesmo tempo, veja, irmãos, né, há alguma... Ele está na guerra e ali, durante a noite, não é, ele tem a poluição noturna como conhecido, e ele precisa lavar a sua carne, ele precisa lavar o seu corpo, ele precisa ir lá. E veja que coisa interessante, caindo à tarde, você vai e fica fora do arraial, você se purifica, faz todo o tratamento bíblico ordenado e volta. Você entende que o Senhor está usando aqui aspectos claros, externos, para descrever. Ora, se você se contamina dessa forma, você vai passar por um processo de purificação. Imagina o teu coração. Imagina se o teu coração é tomado disso. Se o teu pensamento é isso. Se você vive dessa prática, o teu coração, você precisa se purificar. E o Senhor vai e diz, isso precisa acontecer. Até mesmo involuntário acontecimento. Eles são ensinados para nos ensinar, para nos mostrar com toda clareza, irmãos, como é sério os prazeres carnais desordenados que nós temos. E se nós somos homens de guerra, nós deveríamos considerar, o Senhor lida com algo involuntário para dizer, você está contaminado e precisa se afastar do acampamento, ser restaurado e voltar. Como? Não estamos falando aqui, irmãos, de coisas involuntárias, simplesmente o Senhor está falando do nosso coração. O Senhor disse lá no Novo Testamento. Os fariseus não entenderam isso, eles queriam limpar o copo por fora e por dentro estava sujo. Ele diz, é do coração que procede tudo isso. Se eu não matar isso, irmãos, se é uma coisa que, como soldado, nós precisamos lembrar, guardar o nosso coração de toda a impureza. O nosso pensamento. Sair, voltar. E é verdade que o Evangelho nos ensina que o sangue de boi podia purificar externamente, mas só o sangue de Cristo, diz o autor da carta aos Hebreus, pode purificar a consciência da culpa do pecado. Você não vai passar por um processo de pureza externa, você vai passar por um processo de confissão de pecados, do lavar regenerador, do perdoador de Cristo, o sangue do Cordeiro que nos limpa. E veja, Paulo, irmãos, engajado nessa batalha, ele diz isso. Lembra, Paulo está conquistando o mundo pelo Evangelho. Paulo está indo e avança. Ele não poucas vezes, e, irmãos, eu digo isso com clareza, não poucas vezes. Paulo diz, eu me esforço para ter a minha consciência pura diante de Deus e dos homens.
Isso não é pouca coisa. Paulo diz, muitas vezes ele diz, eu me esforço, irmãos, para que a minha consciência seja pura diante de Deus dos homens. Isso é o meu coração, o meu entendimento. Eu preciso lidar com as fontes de tudo isso. Ele é regimentado para a batalha. Terceiro, poluição natural, versos 12 a 14, veja o que diz o texto. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, mais uma vez eu refiro, não um porrete, uma pá. E quando te abaixares fora, cavarás com ele, e envolvendo te cobrirás o que defecaste. Isso é, claramente, um comentarista diz assim, é uma lei divina estranha. E o Senhor diz, eu me preocupo com isso. Preciso fazer uma lei para ensiná-los isso. O que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos? A modéstia e o decoro. Eu preciso ser modesto e ter decoro nos meus atos, para que eles sejam distintos das bestas e dos animais. Eles não são como os animais que fazem isso na rua. O gato, cobre. Vocês não são. Se não fazem, são até piores do que os gatos. E você, um ato como esse, e você pergunta, o que significa aquilo que nós vimos um tempo desse na televisão? De uma mulher no meio da praça, que faz as suas necessidades em cima da foto de presidente. Em praça pública. O que você acha que é isso? O mundo diz, isso é empoderamento. A Bíblia diz, isso é iniquidade. Ela não sabe que Deus está ali. Ela não sabe que Deus está ali. Não há modéstia. Uma forma decorosa. O homem e a mulher precisam ser pessoas com decoro, com práticas, precisam ser modestos no seu vestir, precisam ser pessoas que têm claramente uma postura respeitosa. O Senhor diz assim, precisa ter, e o Senhor faz uma regra dessa para a guerra. A pureza, a limpeza. Isso é o grande ponto do texto. O Senhor diz até mesmo o campo que vocês vão para a guerra, irmãos. Precisa revelar que Deus está presente. Você imagina uma sociedade onde você encontra os animais, os donos pegam os seus animais e fazem o serviço deles nas ruas. As pessoas que param e fazem nas ruas. Qual é o entendimento dessa sociedade? Deus não está aqui. Deus não é real. Deus não existe. Um ato simples de desrespeito ao outro. A impureza que contamina os outros. A sociedade completamente destruída. A pessoa que faz esse tipo de coisa revela um destempero de mente e no pensamento e na consciência. A pureza da poluição do pecado é o grande ponto em questão. Esses cuidados precisam ser tomados, irmãos, para que o corpo seja limpo. Imagina a minha mente. Que cuidado eu devo tomar?
A reverência à majestade divina é o grande ponto aqui. O Senhor anda no vosso meio. O Senhor está conosco. Por que você não vai jogar lixo na rua? O Senhor está no nosso meio. O Senhor está conosco. Nós não vamos fazer nada. Isso revela destempero da alma. A expressão clara que o texto nos ensina e nos ajuda claramente é o verso 14. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. O ponto é, se ele se apartar de ti, como diz lá em Samuel, que nós acabamos de ler, ele não entregará os inimigos nas nossas mãos. Como é que a gente vence, irmãos? Obviamente, Deus criou os meios, a justiça, os meios para se vencer a corrupção. Como é que a igreja luta de forma clara? Além de várias formas, mas a principal delas é submetendo-se ao senhorio de Deus. É tirando o pecado do nosso meio. É purificando a nossa própria vida. É abandonando a iniquidade. O Senhor no nosso meio, para que Ele não se aparte de nós. E não venceremos. Conta-se a história, no período de Oliver Cromwell, estadista puritano, podemos chamar assim, podemos chamar o que vai estabelecer a revolução ou a guerra civil. Oliver Cromwell tinha um exército. E conta-se a história, isso está no livro de história. Ele diz as seguintes palavras acerca do exército de Oliver Cromwell. Espera-se que o homem que vem da guerra, que viveu sem regras, que quando volte para a sociedade não consiga fazer nada. Espera-se que ele vá pedir comida nas ruas, que vá pedir socorro às pessoas, porque ele viveu de forma contrária. É isso que se espera de um homem que veio da guerra. Ele diz, mas não do exército de Oliver Cromwell. Ele disse, se você encontrar um homem de sucesso na cidade, pode ter certeza, era do exército de Oliver Cromwell. Se você encontrar um homem que faz o bem na cidade, e o historiador dizia, pode ter certeza que veio do seu exército. Porque eles cuidaram de seguir as regras e buscaram fazer segundo um padrão. Eles se prepararam para viver em sociedade no tempo de guerra. Os melhores cidadãos são aqueles que zelam pela pureza moral, pela pureza cerimonial, apontando para a glória do Evangelho e para a necessidade de purificação da mente e do coração. E para aqueles que zelam pela pureza e o decoro e a modéstia na guerra. Os melhores cidadãos somos nós que sabemos guerrear seguindo as regras de Deus. Os melhores advogados, os melhores médicos, os melhores soldados, os melhores engenheiros, melhor militar, melhor professor, melhor aluno,
Porque nós aprendemos a guerrear pelas regras. Lembre das palavras do apóstolo Paulo, descrevendo para Timóteo as características dele, que vai estabelecer uma guerra. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, queria que você abrisse sua Bíblia comigo. O apóstolo Paulo, ele vai, no capítulo 2, irmãos, ele vai estabelecer alguns princípios claros. Ele diz assim: capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O objetivo do soldado é satisfazer aquele que o chamou. Ele usa a figura do atleta no verso 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. Ele usa a terceira figura. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. A tradução é complexa, mas o que ele está dizendo aqui é a seguinte: esse soldado, esse atleta, esse lavrador que trabalha, não é que ele é o primeiro a usufruir do que ele ganha, não. Ele antecipa os frutos. Ele vê o que ainda não chegou, porque confia nas regras e naquele que o arregimentou para a batalha. Ele sabe do resultado antes dele chegar. São muitas as nossas lutas, nós não venceremos nenhuma delas se não nos purificarmos diante de Deus, se não purificarmos a nossa consciência, a nossa alma. O Senhor nos dará a vitória, porque a batalha pertence a Ele, e Ele é o nosso capitão, e nós podemos confiar no seu poder. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor nosso, quando ouvimos a Tua voz e somos desafiados a viver segundo a Tua palavra, nós reconhecemos a nossa incapacidade e impotência, Senhor Deus. É por isso, Senhor Deus, é por isso, é somente por isso, é fundamentalmente por isso. A minha oração: não me deixa falar sozinho, Senhor. Fala ao Teu povo pelo amor do Teu nome. Não seja a minha própria voz ouvida, mas a Tua. Porque é isso que a palavra diz. Se hoje ouvires a voz do Espírito, então, Senhor, abre o nosso coração e o nosso entendimento pelo Teu poder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, com alegria diante do nosso Deus.